E aí, amigos do curso Go, para quem não me conhece, aqui quem fala é Luiz Felipe Teixeira de Macedo. Eu sou advogado, exerço também a função de juiz leigo há mais de 7 anos aqui no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro e também sou professor do curso Go. Estou gravando esse vídeo aqui para tratar com vocês, para falar com vocês de um assunto muito interessante, uma novidade, e acho que ele é interessante não só para quem estuda para concurso público, mas para quem também trabalha na área jurídica e inclusive para quem é simplesmente consumidor. Eu estou me referindo aqui nesse vídeo a uma alteração recente que foi promovida pela Anatel no seu Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. Para quem não conhece, a Anatel ela é a agência reguladora responsável pelo serviço de telecomunicações e ela tem um regulamento geral de direitos do consumidor nessa área do serviço de telecomunicações. Esse regulamento é a Resolução 632 de 2014 e, como eu disse, ele foi recentemente alterado, né? Isso foi em 29 de maio, mas passou a vigorar em 1º de julho desse ano de 2020. Ele foi alterado para garantir mais um direito ao consumidor usuário dos serviços de telecomunicações. Essa alteração ela acrescentou um inciso no artigo 3º da Resolução 632 e ele estabelece o seguinte direito, que eu vou ler aqui com vocês, acho que fica mais fácil para entender, né? Que direito é esse? É o direito ao acesso independente de ordem judicial, esse é o ponto muito importante, é um direito que independe de ordem judicial, quando for titular de linha telefônica destinatária de ligações a dados cadastrais de titulares de linhas telefônicas que originaram as respectivas chamadas. Então, que direito é esse? Você que é usuário de uma linha telefônica, você está recebendo chamadas que você não conhece o número, não sabe quem é que está te ligando, e às vezes essas ligações são ligações que envolvem ameaças, são trotes, você quer saber quem é essa pessoa que está te ligando. Essa alteração na Anatel vem garantir que você, consumidor, tenha acesso aos dados cadastrais dessa linha que está te ligando. E quais são esses dados cadastrais? É nome completo, CPF e CNPJ. Como você vai conseguir isso? Como você consegue acesso a esses dados? Isso está previsto no artigo 3º-A da Resolução 632, mas que também é fruto dessa alteração que eu mencionei aqui para vocês, que acrescentou o inciso 21 no artigo 3º do Regulamento de Direitos do Consumidor dos Serviços de Telecomunicações. De que forma acontece o acesso a esses dados? Vou ler para vocês então agora o artigo 3º-A, que foi acrescentado, que é fruto dessa alteração. Para obter acesso às informações cadastrais previstas no inciso 21 do artigo 3º deste regulamento, as quais compreendem o nome completo, o CPF ou CNPJ do originador da chamada, o interessado deverá fornecer à prestadora, no mínimo, a data e o horário da chamada cujos dados pretende obter, assim como a comprovação de titularidade do contrato de prestação de serviço relativo ao número destinatário da ligação objeto da demanda. Então, o que a Anatel diz aqui que você precisa observar para ter acesso aos dados cadastrais dessa pessoa que está te ligando? Primeiro, você tem que ser o titular da linha que está recebendo a chamada. Se você não for o titular, a operadora não tem que lhe fornecer esses dados. E o segundo ponto, você tem que fornecer a data e o horário dessa chamada que você recebeu. Essas são as informações mínimas que a operadora pode te exigir para te passar os dados cadastrais. Uma outra informação importante está no parágrafo 1º desse artigo 3º-A, que diz que você tem que fazer esse pedido no prazo máximo de 30 dias da data em que você recebeu essa ligação que você quer identificar. Se passou 30 dias, segundo a Anatel, segundo essa regulamentação da Anatel, você não teria mais direito a acesso a esses dados. Mas dentro desse período de 30 dias, você pode solicitar isso. E a Anatel também prevê que esse requerimento pode ter um custo para você que está solicitando. Isso está, como eu disse, no artigo 1º desse artigo 3º-A da Resolução 632 de 2014 da Anatel. Mas eu acho interessante essa novidade, porque eu não tenho a menor dúvida que para quem estuda direito constitucional pode levantar uma dúvida jurídica. Mas essa informação desses dados cadastrais, isso viola o direito constitucional, a inviolabilidade do sigilo das telecomunicações?
Essa é uma pergunta extremamente relevante que poderia ser feita num caso desse direito aos dados cadastrais. Só que o que eu venho esclarecer aqui para vocês que essa alteração promovida pela Anatel, na verdade, ela não é fruto da ação da própria agência reguladora. Na verdade, a Anatel não queria passar esses dados. Esse direito garantido ao consumidor, agora previsto em regulamento da Anatel, na verdade, ele é fruto de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e que foi julgada, agora já com trânsito em julgado, ou seja, para quem não é da área jurídica, trânsito em julgado é que não cabe mais discussão, não cabe mais recurso sobre esse ponto, em que o Ministério Público Federal queria compelir as operadoras de telefonia a fornecer justamente esses dados. A Anatel era ré nesse processo, né? Não queria fornecer esses dados, tentou não passar esses dados, não garantir esse direito ao consumidor, mas ela perdeu essa ação civil pública que deu origem a esse direito que hoje, repito, está previsto na regulamentação da própria Anatel. Prevaleceu no entendimento do TRF da 5ª Região, Tribunal Regional Federal, o voto do desembargador no sentido que esses dados cadastrais não estão protegidos pela garantia prevista na Constituição de inviolabilidade das telecomunicações, principalmente porque é vedado o anonimato na nossa Constituição. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do voto do desembargador relator que prevaleceu na decisão do TRF da 5ª Região. Ele diz o seguinte para a gente, ó: malgrado a proteção à privacidade seja um direito fundamental da mais alta magnitude, íncito a um sistema democrático, o certo é que não agasalha o direito ao anonimato do usuário do serviço de telefonia, a fim de favorecer aos que eventualmente se utilizem dos serviços de telecomunicações para a prática de atos socialmente censuráveis ou mesmo para a prática de atividades ilícitas. Então, ele entende que não é garantido, a Constituição não garante o anonimato de ninguém. E por não garantir o anonimato de ninguém, não há violação ao sigilo de telecomunicações previstos na Constituição. E mais, porque outro ponto que é importante citar nessa decisão do TRF, da 5ª Região, é que não se trata de quebra das telecomunicações, e sim do fornecimento de dados cadastrais, o que inclusive, e foi feita menção na decisão do TRF, já é previsto, por exemplo, na legislação que combate o crime de lavagem de dinheiro. Essa legislação, inclusive, foi alterada relativamente recente, né? Foi pela Lei 12.683 de 2012, que acrescentou um artigo 17b nessa legislação que combate o crime de lavagem de dinheiro. E esse artigo trata justamente da possibilidade da autoridade policial ou dos membros do Ministério Público de solicitarem às prestadoras de serviços de telecomunicações dados cadastrais de linha, independente de ordem judicial. Então, essa previsão na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, que garante essa prerrogativa aos membros do Ministério Público e à autoridade policial, foi utilizada para fortalecer essa argumentação no sentido de que a mera informação de dados cadastrais não está abrangida pela garantia constitucional de inviolabilidade das telecomunicações. Então, como eu disse, me parece que esse é um assunto extremamente relevante, porque trata de direito do consumidor, trata também de direito constitucional. Mas é importante ficar registrado que esse direito garantido ao consumidor não é fruto da ação da Anatel, né? E sim de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Como houve o trânsito em julgado dessa decisão do Tribunal Regional Federal, não há mais como a Anatel criar resistências a garantir esse direito aos usuários. E justamente por isso, considerando o trânsito em julgado dessa decisão, é que ela passou a prever lá no artigo 3º da Resolução 632, mais esse direito ao consumidor, usuário do serviço de telecomunicações. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida ou comentário, deixa aí embaixo no campo próprio, que vai ser um prazer para mim esclarecer qualquer questão que possa ter ficado pendente. Tá bom? Um abraço e até a próxima.